Encontramos na Bíblia, na Antiga Aliança, entre os profetas menores, um profeta por nome Oséias. Oséias, ele fala de uma forma, vamos dizer, doída, uma forma, assim, querendo que o povo tome uma decisão de mudar e ficar perto de Deus, porque Deus não é de brincadeira. Deus é aquele que colocou um muro para que o homem não pudesse atravessar, porque após o muro tem um abismo, e esse abismo mata as pessoas. E Oséias, ele aqui está dizendo o que Deus manda. E ele está reclamando fortemente do povo de Israel, falando que, você olha assim, nas palavras de Oséias, você pode ouvir Deus falando. Quando vocês estavam no Egito, vocês eram menores, vocês não tinham entendimento, vocês eram considerados como criança, eu vos tirei de lá, trouxe vocês para uma terra que mana leite e mel, mas vocês não conseguem mudar. Está falando com os israelitas, que eram escravos nas mãos de Faraó lá no Egito. E Oséias capítulo 11, que é a mensagem nossa, Oséias fala isso com sentimento. E se você olhar bem para esse texto, e se você ama a Deus, você vai perceber que é um motivo de choro e não de alegria aqui nesse texto. Vamos entrar diretamente no texto agora. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Quando era menino, está dizendo, vocês não tinham muito conhecimento. Vocês ficaram por 400 anos como escravos daquele povo. Nasceram novas gerações, passaram, e agora eu os tirei vocês de lá. Como criança, eu amei, né? Quanto mais eu os chamava, tanto mais iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura, todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Quanto mais eu trazia vocês para perto de mim, para mais longe vocês afastavam. Eu estava mostrando meu amor. Quando eu carreguei vocês nos meus braços, vocês não perceberam que eu estava conduzindo vocês. Que lição nós temos aqui? Não percebemos Deus carregando nós em seus braços, mas Ele está nos conduzindo. Você que está servindo ao Senhor sinceramente, Deus está carregando você. Deus está te livrando. Pense nisso. Deus é um ser superior, Ele é Espírito, Ele é grande. Deus não é homem. Ele está dizendo aqui. Ainda ele fala no versículo 4. Atraí-vos com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Quando estavam queixando no Egito, Deus está falando, eu inclinei, tirei vocês de lá e dei comida para vocês. Lembra quando eles estavam no deserto, atravessando, né? Esse livro foi escrito por volta do ano 750, mais ou menos, né? Na verdade, José já está aqui preparando o povo que eles vão sofrer daqui a pouco. Por volta do ano 500 a 580, eles vão ser espalhados. Vão deixar de ser aquele povo, a menina dos olhos de Deus, porque eles estão jogando fora tudo, né? Mas Deus trouxe maná dos céus. Percebemos em outros textos da Bíblia que é comida de anjos, né? Trouxe maná dos céus para dar para eles. Quem já comeu o maná dos céus? Os israelitas puderam ver isso e comer. Maná, comida dos anjos. Reclamavam, queria carne. Lá no Egito, sendo escravo, tínhamos carne, né? Estava bem e tudo. Deus, chateado, mandou um monte de codorniz para que eles pudessem comer carne. No deserto nem tem isso. No deserto nem tem água. No deserto nem tem maná. Deus os sustentou e mostrando, olha, eu estou carregando vocês. E eles não atinaram para isso. Quando ficaram muito bravos com Moisés, que queriam água,
Deserto nós sabemos que é difícil ter água. Moisés nessa hora ficou tão bravo com eles. Tocou numa rocha, né? Tocou, não bateu numa rocha. Por isso Deus até reclamou para Moisés, olha, por causa da sua desobediência, você não vai entrar na terra prometida. Saiu água geladinha para eles tomarem. Quem estava fazendo tudo isso? Deus, o Deus que tirou eles do Egito. Porque Deus já havia prometido que dessa nação viria o Salvador do mundo, o Messias, o Cristo, né? Pouco mais. E fala dessa forma que deu de comer, no versículo 5, não voltaram para a terra do Egito. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo, olha como Deus fala, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. É interessante, é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Ninguém olha para Deus. É incrível isso. Sabe que nós não estamos longe disso. O povo hoje é extremamente religioso, cada um indo para a sua religião. Mas ninguém olha para Deus, ninguém dá ouvidos para Deus. Olha que Jesus falou que hoje, né? Lembra que ele falou lá no livro de Tiago, né? Que os ouvidos ia sentir como coceiras e amar mais a doutrina dos homens do que a doutrina de Deus. Estamos presenciando isso todos os dias de nossas vidas. Estamos presenciando isso. Mas o homem cai e não levanta. Feliz aquele que ora para o Senhor, e o Senhor é o seu cabeça, e ele é um membro do seu corpo. O membro faz o que a cabeça está dirigindo. Mas, infelizmente, homens tomaram o lugar de Cristo e está guiando o povo. O que o seu mestre manda, ele vai fazer. O que o seu pastor manda, ele vai fazer. O que o seu guia manda, ele vai fazer. É triste isso, mas é a verdade, né? E aqui Deus faz isso. Agora, Deus será que ama? Ama de paixão. Romanos capítulo 9. Deus não falhou. Deus acertou em cheio fazendo tudo isso. E ele diz bem aqui, no versículo 6 ao 8 da carta aos Romanos. Né? Considerando tudo que nós estamos vendo aqui, né? E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os homens de Israel são verdadeiramente israelitas. Por quê? Porque os verdadeiros israelitas é aqueles que observavam a lei do Senhor, mas eles guardavam a lei pela fé, não porque era obrigado. Guardava a lei pela fé que eles tinham em Deus, a esperança, mas muitos mecanicamente. Será que hoje não estamos indo em alguma igreja mecanicamente? Ou porque agrada o nosso corpo? Eu acredito que milhares de pessoas estão indo para grupos religiosos para não ser cobrado, para cumprir, né, a mente. Olha, eu já fui, participei de tal coisa e já estou aqui, estou bem com Deus. Infelizmente tem, está cheio. Temos que ir para o Senhor pela fé, pela obediência a essa palavra do Evangelho. Aí ele diz, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os filhos da promessa são o povo de Deus, o Israel de Deus, espiritual e não carnal.
O fato de Israel ter se tornado como Maria do mar, Deus não está falando propriamente a descendência de Abraão. Ele está falando muito mais forte a descendência de Abraão espiritual. Em Gálatas capítulo 3, nos versículos ele fala da lei que nos serviu como aio, e você vai lendo com paciência, você vai vendo que ele fala, olha, se sois, ele fala que não pode haver nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, todos quantos foram batizados em Cristo, que entraram em Cristo através da palavra dele, são verdadeiramente os filhos de Abraão, são descendentes de Abraão, descendente espiritual. É fabuloso isso, né? E ele continuou falando um pouquinho mais nesse capítulo 9. Ele fala, nós começamos a ver em Oséias, ele fala aqui no versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós somos gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que eles disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Então, nem todos são. Nem todos. Então, por isso que hoje, não importa onde você mora, não importa onde você está, se você aceita Jesus como Senhor, você é um israelita. Espiritualmente, não da linhagem de sangue. Não tem nada a ver com Israel físico hoje. Nada a ver. Nada a ver, né? Por quê? Porque Deus espera um povo espiritualmente seus seguidores. Servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Essa é a vantagem e o nosso privilégio do que Deus fez. Aí ele conclui aqui, falando para todos nós aqui, a partir do versículo 30 a 33. Que diremos? Então, o apóstolo ele faz esse jogo com estas palavras para tentar despertar hoje a mim e você e todos quantos querem morar com Deus, para despertar. Porque hoje o homem criou muitas religiões e as religiões do homem têm desviado para mais longe milhares de pessoas. Ao invés de chegar o homem para estar unidos com o Pai, o Filho e o Espírito, está distanciando por causa das doutrinas erradas que está na igreja, né? Que diremos? Olha no versículo 30 aí. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que descorre de fé. Então, uma pessoa que tem fé, e essa fé nasceu baseada no Evangelho, que ele está colocando na sua vida em prática, é uma fé que vai salvá-lo. E Israel, ele faz um questionamento. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por que Israel não atingiu a lei perfeita? E por que o homem hoje que pratica alguma lei, porque todas não há possibilidade, você deve ser sincero com você mesmo, você sabe que não é possível praticar toda a lei hoje? Você pode pegar algumas que lhe convém, mas não há possibilidade, mas essas que lhe convém, você não deve praticá-la, porque quem pratica uma está ordenado a praticar todas, mas da graça decaístes. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 4, 5, 6, ele vai estar falando sobre isso. E aquele que ensina uma dessas leis para praticar, ou insiste em praticar uma lei, vai ser condenado. Versículo 9 e 10 de Gálatas capítulo 5. Se você tem dúvida disso, vai conferir na sua Bíblia. Né? Não precisa ficar bravo comigo, confere na sua Bíblia. Ele está falando isso, né? E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Por que Israel não atingiu? Porque não decorreu de fé, e sim como de obras, obras praticadas por meio da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço.
tropeçaram em Cristo, porque insistiam em continuar praticando leis que Jesus veio para cumprir e não para revogar. Jesus veio e cumpriu toda a lei. E o cumprimento da lei é morte com derramamento de sangue. Jesus veio e cumpriu. Por quê? Tropeçaram na pedra. E quantos hoje não estão tropeçando nessa pedra de tropeço que é Cristo? Porque não praticam o evangelho puro, porque querem praticar outras coisas que vêm da lei de Moisés, que foi dado aos judeus e não aos gentios. Aí ele continua no versículo 33, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Jesus é a rocha, e tropeçaram nela. Então, eu e você, se não tiver cuidado, nós também vamos tropeçar nessa rocha. E tropeçando nessa rocha, vamos ser esmagados. Verifique na sua vida espiritual se não há necessidade de corrigir algumas falhas, porque você está praticando algumas doutrinas que não vêm da fonte segura, que é o Evangelho do nosso Deus e Criador, enviado e falado e ensinado por meio de Jesus Cristo. Dê uma verificada. Tá bom, amados? Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter a nossa fé firme, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. É o Senhor que deu a vida por mim e por você. E não vamos brincar. Não vamos brincar de ser uma pessoa religiosa e nem ter uma religião simplesmente para desencargo de consciência. Vamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo, praticando a sua doutrina. E assim vamos alcançar a vida eterna e receber o galardão naquele grande dia. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Você já é inscrito em nossa página? Ainda não? Então inscreva-se em nossa parte. Já viu nossos vídeos? Já deu um like? Já apertou o joinha aí, dizendo que você gostou? Se você já é inscrito, que Deus o abençoe. Eu te peço uma coisa, seja um mensageiro do Senhor. Envie essa ou qualquer outra mensagem que vai ajudar um dos teus amigos a abrir os olhos que os nossos dias estão passando. Então, seja um mensageiro do Senhor. E se você só está visitando a nossa página, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco. Mas quer receber mais vídeos? Então, fique à vontade. Não paga nada. A mensagem do Senhor chega para você de graça. E de graça transmite a outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.